Tá. Olá, espero que todos estejam bem. Hoje, um dia meio fechado na cidade de São Paulo, né? As pessoas ficam mais introspectivas e nós estamos aqui para fazer um diálogo com duas convidadas, que eu já quero agradecer antecipadamente por ter aceitado esse convite, para falar sobre a Covid-19, e abordar ou responder várias perguntas. O objetivo aqui, eu ser um intermediário de várias perguntas que nos foram dirigidas, e para isso nós vamos buscar no campo da ciência as pessoas que estão trabalhando praticamente, né? Praticamente não, estão trabalhando na linha de frente com a questão do combate à Covid-19. Eu vou receber, estou recebendo hoje, eu, né, Cláudio Fonseca, vereador da cidade de São Paulo, professor de Ciências Físicas e Matemática, recebendo a Ana Freitas Ribeiro, que é médica epidemiologista do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, é ex-diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, autora de uma pesquisa internacional feita sobre a eficácia da introdução da vacina da gripe no SUS. Ana Freitas está conosco, né? Bom dia, Ana Freitas. Bom dia. Eu estou informal, né? Chamando de Ana Não, Freitas. tranquilo, tranquilo. Deveria ser doutora Ana Não, Freitas. não, pode. Vamos. Bom, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Deixa eu matar a curiosidade de várias pessoas. Qual é o campo de atuação de uma médica epidemiologista? Na verdade, essa área se chama primeira medicina preventiva e social, né? Também conhecida como sanitarista. Uhum. Dentro da medicina preventiva, você tem algumas áreas, uma delas é a epidemiologia. Então, você tem administração, ciências sociais, também aplicada à saúde, e epidemiologia é uma das sub-áreas dentro da medicina preventiva. Obrigado, agradeço muito. A doutora Gisele, a Gisele, né? Gozuin, é isso? Gosuen, isso. Zuen, né? É médica infectologista, mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo e presidente do workshop de comorbidades e eventos adversos em HIV/AIDS. Agradeço por você ter aceitado. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, né? Qual é o campo de atuação de uma médica infectologista? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O infectologista é um médico que trata de doenças infecciosas e parasitárias, né? É uma área bastante ampla. Nós tratamos tanto de infecções bacterianas quanto infecções virais causadas por micobactérias, parasitas. Eu diria que é uma das especialidades clínicas mais completas que a gente tem na medicina. Não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas é um campo muito rico da medicina, mas infelizmente muito pouco conhecido e valorizado. Muito obrigado. A propósito da nossa conversa, o convite foi feito anterior, mas com uma certa previsão já de que o governo do estado de São Paulo anunciaria a retomada das atividades presenciais nas escolas em todo o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é responsável pelo ensino fundamental, médio, superior, os municípios pela educação infantil e o ensino fundamental. E, como sabemos, não adianta só adotar medidas de isolamento regionalizado ou somente num segmento, e a educação é um setor altamente atingido. Nós estamos falando, no estado de São Paulo, de 13,3 milhões, 13 milhões e 300 mil estudantes, envolvendo a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior e alguns cursos livres profissionalizantes. Então, a população é imensa, maior do que muitos países, né, envolvidos, né, no sistema educacional e que estão afastados presencialmente das escolas desde o mês de março. Tá? Afastar não foi fácil, né, e retomar também é super complicado. Mas todos nós que temos escolaridade sabemos o papel, né, fundamental, importante, estratégico
da educação e da escola, né? A escola como espaço de convivência, de sociabilização, de aprendizagem, de formação do conhecimento, construção do conhecimento, né? Super importante. Então, é um impacto imenso esse afastamento de 13,3 milhões de pessoas da unidade escolar. E o governo do estado anunciou ontem, né, um plano de retomada das atividades no setor da educação a partir do dia 8 de outubro. Setembro. Setembro. Não sei porque eu estou com essa fixação no mês de outubro. Né? Eu acho que você ainda não está convencido de que a pandemia vai estar controlada até lá. Aí, você descobriu. Eu acho que é impossível, né, você retomar a atividade escolar neste ano, principalmente, esse é o que é a posição de um leigo em relação à questão, não é, da expansão aí da contaminação. Eu acho na educação infantil, né, eu acho um risco imenso no ensino fundamental, talvez por essa razão, né, eu esteja aqui fixado no mês de outubro e tal, mas tem as pessoas atentas que sempre me corrigem, me faz descer a terra, né, o chão. Então, tem essa questão. O governo apresentou esse plano de retomada, tem lá seus cuidados, porque a retomada só vai ocorrer se todas as 17 regiões administrativas do estado de São Paulo, que é composto de 645 cidades, estiverem na fase amarela. Então, eu gostaria de ouvir um pouco, depois vou encaminhar algumas perguntas, né, que me fizeram aqui, mas esse plano geral, assim, esse plano geral, gostaria de ouvi-las sobre essa retomada das atividades escolares com 13 milhões e 300 mil pessoas no estado de São Paulo. Doutora, aí a ordem cada uma pode falar, mas a gente pode começar, né, pela doutora Ana, né, e logo você... Ok. Também gostaria de agradecer o convite de estar aqui presente nesse debate. É muito importante, né, em relação ao retorno desses 13 milhões, né, de estudantes aí em todo o estado. Eu acho que, de fato, é um grupo esse grupo de estudantes tem que ter, de fato, um cuidado especial, né, em relação ao retorno, porque é previsto, né, alguns países, alguns locais, quando há retorno, há o recrudescimento de casos, né, então a gente tem acompanhado agora a região sul, né, com tendo que retomar as medidas de distanciamento social por um aumento muito expressivo de internações, né, especialmente Curitiba, agora Rio Grande do Sul. Então, infelizmente, a gente tem visto que a flexibilização elas têm caminhado junto com o aumento de casos, né? Então, nesse momento, né, vários locais que tiveram essa atitude estão tendo aumento de casos, então vai ser sempre uma preocupação, porque a população brasileira ela está suscetível à doença, né? Os estudos que foram feitos em sangue, né, inquéritos soroepidemiológicos, assim, no máximo 12%, né, 8% de pessoas têm, teoricamente, imunidade. Isso se a gente considerar que, de fato, a pessoa vai ficar protegida pelo resto da vida, que isso também não sabemos, né? E em termos desse grupo, apesar de não ser um grupo que tem maior risco de complicar, né? De complicar, porque são crianças e é um grupo de menor risco de complicação, mas é um grupo que transmite a doença, né? E transmite, tanto pode se transmitir para professores, etc., como para seus familiares, né? Então, essa retomada tem que, de fato, ser feita com muito cuidado, considerando esse risco aí, considerando viver num mundo diferente, que é um mundo mais protegido, quer dizer, uma escola mais protegida, em termos de ventilação, em termos de cuidados, e especialmente a questão do isolamento dos possíveis doentes, né? Quer dizer, você identificar isso precocemente para que isso não faça uma transmissão na escola. Então, acho que é um desafio grande, né, para a escola até 8 de setembro, né, que é onde está previsto, obviamente, se atingir todos os departamentos a situação de risco amarela, né, se não
Não tem, então acho que é possível até lá monitorar os indicadores todos, né, ver se de fato eles tiveram essa redução substancial, né, para que isso possa ser feito com maior segurança. A doutora Gisele, a doutora Ana disse agora que há um risco, né, das crianças, né, serem contaminadas, né, ou das crianças contaminarem os adultos. Qual é o risco maior? Das crianças contaminarem os adultos ou dos adultos na escola contaminarem as crianças? Lembrando que na rede municipal de ensino, nós atendemos uma população, né, de 0 a 5 anos, tem equipamentos que atendem crianças de 0 a 3 anos, tá? Outros equipamentos atendem crianças de 4 e 5 anos, e outros de 6 até os 14 anos, tem também o ensino médio. Então, eu acho que o risco maior é da criança assintomática para passar o vírus para um adulto, tá? Na verdade, o que a gente tem visto é que são pouquíssimos os casos de crianças sintomáticas e, infelizmente, essas, quando adoecem, acabam tendo casos muito mais graves, considerados mais graves do que os adultos. Com relação à retomada das aulas, que você comentou inicialmente, vale lembrar também que foi comentado ontem que ainda não está previsto o retorno para as creches, né, para os berçários. Então, você citou aí crianças até 5, 6 anos de idade, de 0 até 6 anos de idade, essa faixa etária não está contemplada no projeto do governo estadual para retorno em 8 de setembro, né? Eu acredito que talvez, como a Ana colocou, esse aumento no número de casos no Eu sul do posso só país, fazer uma observação, doutora? pois não. O governo do estado não anunciou essa etapa de 0 a 6 anos, porque a incumbência é da prefeitura, é a que mantenedora da educação infantil, mas a data referencial é de fato o dia 8 de setembro para Para todo o qualquer faixa sistema educacional. etária, Sim, aí ai, o município que estabelece se vai começar com a educação infantil ou se com o ensino fundamental, então, mas está previsto para todas as etapas e aí uma autonomia dos municípios para estabelecer se começa também com a educação infantil. então você me desculpa, mas o que eu tinha Só entendido, para esse reparo, para a gente ir, né, se situando, tá, o Estado não tem a atribuição, né, em relação à educação infantil, né, fica para a competência dos municípios. certo. É que eu tinha entendido que o prefeito tinha encampado essa orientação do Estado, então talvez eu tenha entendido de forma inadequada. Eu achei que eles fossem priorizar, como um todo, né, tanto prefeitura quanto Estado, os anos letivos considerados primordiais Uhum. para o ensino, não que a escola não seja fundamental, da idade de 0 ano, até 1 ano, a partir de 1 ano, até a vida adulta, que a gente continua estudando bastante, né? Mas, independentemente disso, como a Ana comentou a respeito do Rio Grande do Sul, talvez o que tenha acontecido nesse estado é que a retomada se deu muito precocemente. Sim. Nós estamos iniciando agora o inverno, né? E nós sabemos que ainda é possível uma chamada segunda onda de transmissão e de ocorrência no aumento, de aumento no número de casos. Então, talvez essa data, 8 de setembro, até lá, né, todos nós esperamos que essa pandemia esteja mais controlada no nosso país, né, não só na cidade de São Paulo, mas como no país inteiro. O que a gente tem observado até esse momento é que houve uma estabilização aqui na Grande São Paulo, né, na questão do número de casos, apesar de que nós que atendemos em hospitais referências para a Covid, o que a gente tem visto é que tem aumentado o número, em termos de gravidade, né, os casos que surgem são muito mais graves do que a gente via no início, né, em meados de março, abril, e a gente tem visto essa migração da pandemia para o interior de São Paulo, né, o que tem acontecido, por exemplo, com Marília, Franca, outras cidades, né. Campinas, que foi preciso
entrar em lockdown para poder tentar controlar e não exaurir o sistema público, principalmente de saúde, né? Aqui em São Paulo mesmo, o que nós vimos foi que a rede a rede pública precisou lançar mão de parcerias com o serviço privado para poder atender toda a população, né, de uma forma igualitária. Eu acho que essa retomada, principalmente em escola, independentemente da faixa etária, ela vai ter que vir acompanhada de toda essa educação adquirida desde que o vírus chegou no nosso país, né? Não só com as questões de higiene pessoal, né? Etiqueta para tosse, para espirro, mas também o reforço em termos de orientação dos pais para não encaminharem essas crianças quando estiverem apresentando qualquer tipo de sintoma respiratório, né? Porque os cuidados que a gente tem tido em casa, eu acho que eles vão ter que ser estendidos para qualquer ambiente que a gente venha frequentar, quando for possível, né? E nas escolas isso não seria diferente. A Ana comentou sobre o distanciamento entre as pessoas, né? Então, o cuidado com o distanciamento entre as carteiras, né? Eu suponho que a higienização dos ambientes comuns deva ser feita de uma forma mais sistemática, mais frequente, com relação a brinquedos ou de uso comum, né? Compartilhamento dos brinquedos. Exatamente. A preocupação em higienizá-los de uma forma adequada, reforçar as medidas de higienização das mãos, isso desde a criança pequenininha até os adolescentes, né, jovens. Eu acho que basicamente é isso, até a gente levar o conhecimento adquirido nesses 3 meses de pandemia no nosso país para dentro do ambiente escolar. Obviamente, com mais rigor no que diz respeito aos sanitários, que são de uso coletivo, ao refeitório, né, às próprias salas de aula, os instrumentos utilizados pelos professores, que devem ser higienizados adequadamente, caso cada um deles não possua o seu individual, né? Nesse sentido. Quero voltar um pouquinho até para fazer uma precisão na informação em relação à questão da educação infantil, creche, né, porque a doutora Gisele dizia, eu entendi que o governador do estado anunciou que nós não teremos a retomada do setor creches, né, não anunciou sobre isso, sobre a retomada a partir do dia 8 para as crianças de 0 a 3 anos. Mas o prefeito o fez, né, assim, ficou essa incumbência e ele anunciou que não está previsto a retomada das chamadas creches, que aqui em São Paulo chama-se Centros de Educação Infantil. Atende os bebês até 3 anos de idade, então não está prevista a retomada a partir de 8 de setembro, né? De setembro, não está prevista a retomada a partir de 8 de setembro para a educação infantil aí de 0 a 3 anos, as chamadas creches, né, com precisão para as pessoas nos entenderem. Isso não significa que chegando lá na frente, se as 17 regiões administrativas de São Paulo, né, todas estiverem por 28 dias na faixa amarela, que o prefeito não possa, de uma determinada localidade, discutir isto, né, para ficar bastante claro, né? Então, a doutora Gisele foi precisa naquilo que ela acompanhou, entendeu, acredito que formulou também, tem discutido essas políticas públicas. Vocês têm participado desses comitês que definem essas etapas de reabertura das atividades econômicas da cidade de São Paulo, setor de serviços? A doutora Ana, a doutora Gisele, tem participado? Como é que é? Não. A participação da diretoria, né? A diretoria do hospital participa do comitê, né? Da pandemia. Então, eles participam de decisões, né? O hospital. Sim, a partir da semana passada, começou a haver uma flexibilização de algumas atividades, né? Qual a avaliação que vocês fazem, assim, dessa flexibilização ocorrida aqui na capital, em alguns municípios? Porque a doutora Gisele, acho que fez referência que há uma queda desses indicadores de internação, né, de contágio. Eu queria melhor entender também que pessoas que vão nos acompanhar, ver esse vídeo, também entendam. Então, eu também não participo
políticas que vão definir, né, a retomada de decisões. Inclusive, aqui na Unifesp, nós participamos de reuniões sobre a reabertura das aulas presenciais dos alunos, ou mesmo do atendimento presencial dos pacientes em ambulatórios, mas eu não tenho nenhum poder sobre as decisões tomadas. Isso cabe à reitoria e à diretoria do Hospital São Paulo. Com relação a essa flexibilização, né, que foi feita e vem sendo feita e proposta gradativamente, quando tudo começou, eu achei que nós passaríamos por essa pandemia de uma forma mais tranquila, porque, observando o que vinha acontecendo nos outros países, nós tivemos mais tempo, né, eu diria, para nos organizarmos e conseguirmos atender, então, a população de maneira mais adequada, sem tanto atropelo, né? Eu acho que a maior prova de que nós conseguimos isso tudo é que, por nenhum momento, né, principalmente aqui em São Paulo, nós tivemos falta de leitos. No que diz respeito aos casos considerados leves ou mesmo moderados. Infelizmente, a gente sabe que isso não foi uma verdade absoluta para os casos de alta complexidade que necessitavam de unidades de terapia intensiva. Por vezes, a gente teve que adaptar o nosso serviço de atendimento para poder prestar uma assistência de qualidade à população como um todo. Por outro lado, eu também acredito que o fato da gente de nós termos iniciado essas medidas de quarentena, de isolamento, em tempo mais precoce, gerou, e nós sabíamos que isso ia gerar um impacto econômico significante, talvez até uma crise econômica sem precedente no país, assim como eu acredito no mundo como um todo. É óbvio que não dá para a gente comparar a nossa realidade com a realidade de países considerados ricos, né? Nós somos um país em desenvolvimento e, com certeza, o impacto para nós será muito maior do que para os outros, né? Os outros países estão em outro patamar de economia, vamos dizer assim. Então, fica muito difícil, eu não sei a opinião da Ana, mas, para mim, é muito difícil a gente pesar ou mesmo julgar essa flexibilização, porque nós vivemos uma realidade que é muito diferente de quem trabalha, por exemplo, no comércio, né? A gente vê o que está acontecendo dentro dos hospitais em termos de saúde, processo de saúde e doença. Mas a gente precisa também ter olhos para as pessoas que dependem dos seus empregos, dependem de vendas, né? Para poder manter uma condição digna para suas famílias. Então, isso também é extensivo aos empresários, que têm que manter empresas, enfim. E o fato é que todos nós, independentemente da área em que atuemos, todos estamos muito cansados dessa situação, né? Você sai pela cidade, a cidade, pelo menos na minha opinião, né, o que eu vejo, nós vemos uma São Paulo triste, e isso acaba gerando também um desconforto, né, pessoalmente falando. Porque São Paulo é uma cidade cheia de vida, né, uma cidade que não para. E esse frisson da cidade é o que a torna, pelo menos para mim, tão encantadora, né? Eu não sou paulistana, eu sou paulista, mas eu estou em São Paulo há 22 anos e eu me apaixonei por essa cidade, né? Inicialmente me causava muito medo, mas que agora eu adoro e não tenho a menor pretensão de sair daqui. Então, eu acho que é difícil para nós, enquanto profissionais da área da saúde, julgarmos se é o melhor momento, se não é. Infelizmente ou felizmente, nós aderimos a esse processo bem precoce, já no início da pandemia aqui no país, e uma hora a gente ia ter que retomar, porque eu acho que quanto mais esse retorno for postergado, mais difícil vai ficar a gente conseguir conter esse isolamento. Não sei a opinião de vocês. Vamos ouvi-la, né?
Então, o Brasil, infelizmente, é o segundo país em números, né, absolutos. Então, a gente tem 2 milhões de casos nos Estados Unidos, o Brasil com 1 milhão. Obviamente, dentro da epidemiologia, a gente sempre tem que trabalhar com taxas, considerando populações. Então, nós somos um país também populoso, né? Então, proporcionalmente, talvez, com certeza, não sejamos o segundo, mas em número absoluto, sim. E estamos com mais de 51 mil óbitos, né? Nós temos, acho que, um problema dissonante, né, em relação ao governo federal e os governos estaduais, que para mim isso atrapalhou muito a condução das medidas, quando não havia assim, um discurso único, né? Isso eu acho que de fato complica muito para a população entender que tem que fazer isolamento. Se um fala que sim, o outro fala que não, né? Acho que isso foi uma questão que prejudicou. Então, apesar da gente ter entrado em afastamento, distanciamento social precoce, mas ele não foi efetivo, né, em termos de quantidade. Proporcionalmente, a gente atingiu aqui 50%, era esperado que fosse mais de 70%. Então, por isso também o nosso impacto na curva não foi tão forte como esperava. Então, os países europeus, quando fizeram o tal do distanciamento social, as suas taxas de reprodução, que é quando cada caso vai transmitir outros casos, quando ele reabriu quando essa taxa era menos que 1, quer dizer, a gente tinha menos casos nessa semana do que na semana passada. No Brasil, a gente reabre quando ainda estamos tendo o mesmo número de casos dessa semana comparado com o outro. Então, assim, a preocupação é maior, né? O Estado fez esse plano considerando níveis, né, de flexibilização, e aí eu acho que também o desafio é você fiscalizar o nível de flexibilização, né? Sim. Que é muito assim, você ou não faz, ou quer dizer, ou você faz distanciamento ou não faz, né? Quer dizer, controlar, fiscalizar o nível de flexibilização também, eu acho que isso é um grande desafio, né? Quer dizer, não está liberado todo mundo, é 20%. Olha, mas está liberado isso, mas não está liberado isso. Ah, você pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Pode sentar, mas não pode ficar em pé. Enfim, eu acho que isso fica bem complicado em termos de fiscalização, né? Então, de fato, tanto é difícil liberar, porque também se aumenta, você volta tudo atrás, então também não é nada agradável, né? O que os estados do sul estão vivendo, que é você liberar e ter que voltar a fazer a medida de distanciamento também é bem ruim, né? Porque você tem que aí começar a fazer um discurso todo contrário, né? No sentido de que você tem que voltar para casa. Então, acho que é delicado mesmo, é um momento que a gente nunca viveu, né? Desde 1918, provavelmente, na pandemia da gripe espanhola. Mas deixa, a gente até pode dar continuidade, eu fazer uma pergunta mais íntima a vocês. Vocês têm filhos? Tenho. Tenho. Tem. No dia 8 de setembro, se eles fossem pequenos, pessoas pequenas, vocês as mandariam para a escola? Eu mandaria tranquilamente. E a Ana? Dependendo da curva, sim. Dependendo da curva. Sim, E é o que está previsto no plano, né? Vai depender muito da curva, né? Em relação à situação epidemiológica. Então, acho que vai ter que acompanhar, né, Cláudio? Mas, a assim, gente, como que está essa preparação das escolas? Porque, assim, eu li o plano, alguma coisa, estava vendo o CDC também, o CDC tem um ícone só para a escola, e eu vendo as recomendações. Então, por exemplo, o distanciamento entre cadeiras, a coisa de você não colocar uma criança na frente da outra, colocar assim o de trás, né? Quer dizer, porque você não está respirando junto. A questão do uso de máscaras, eu não sei, por exemplo, eles falam para crianças pequenas não usarem máscara. Até crianças menores não devem usar máscara. Então, assim, tem menores de 2 anos, mas eles falam assim, uso de máscara para crianças maiores. Então, acho sim. que isso também vai ser um desafio, né? Acho que professores também e crianças que têm doenças crônicas, como vai ser, né, manejado isso, porque aí seria um grupo especial, né? Tanto crianças ou professores, funcionários que são portadores de doenças crônicas.
e a possibilidade de ter certas atividades à distância. Eu acho que a gente está aprendendo a duras penas, né, como fazer, mas tem coisas que pode ser feito, atividade à distância. Óbvio que para crianças pequenas é muito difícil, depende, né, também de acesso à internet, nas famílias, coisa que provavelmente não é homogêneo, né? Mas acho que vocês terão um tempo aí, que assim, se tudo estiver bem, né, em 8 de setembro vai ser o retorno, e aí como que as escolas nesse período vai se organizar para isso? E acho que aí não tem tanto tempo, né? Julho, agosto, né, basicamente 2 meses, né, para fazer essa adaptação de espaço, ventilação, limpeza, o plano da limpeza, né, da higienização do local, quantas vezes vai ser feito, como vai ser feito. Então, acho que isso talvez uma cartilha, um manual, algo assim, fosse interessante, né, Cláudia? A doutora Gisela, ela foi muito assertiva, né? Eu mandaria. E a doutora Ana falou, vai depende muito das condições, né? O tempo que nós vamos utilizar para adequar toda a estrutura, porque mexe até na estrutura física e escolar. Imagina só, doutora Gisele, doutora Ana, quando você estabelece a regra de distanciamento, 1,5 m, essa não é a realidade nem das escolas de educação infantil, nem das creches, nem da escola de ensino fundamental. Ainda, no geral, segue aquela organização que nós tivemos, né? Um aluno colado no outro nas cadeiras ali em fila, né? Mesmo que você mude a disposição, também não tem esse distanciamento. Em média, no ensino fundamental, você tem 32 crianças por sala, né? E a distância mesmo entre o professor que está ali na frente do quadro, da primeira fila de crianças, não chega a 20 centímetros. Então, você teria que ter um afastamento das carteiras, uma retirada de quantidade de carteiras da sala de aula, só falando da regra de distanciamento, um dos outros cuidados todos que são necessários serem adotados, quanto à segurança alimentar, por exemplo, né? Questão da merenda. Então, isso implicaria, né, no primeiro momento, você ter um atendimento de menos de 1/3 do total de alunos por sala. Como essa regra ela visa perdurar durante o período de pandemia e posterior a ele, implicaria em você reduzir o atendimento da demanda, tá? E a médio e longo prazo, até uma política de expansão da quantidade de equipamentos, né? Bom, mas eu fiquei bastante curioso, gostaria de ouvir um pouco mais a doutora Gisele, porque ela não se acautelou, assim, disse, não, eu mandaria. Eu ouvi um pouquinho mais, né? Olha só, eu fui bem tranquila em responder a sua pergunta, porque como eu comentei, eu acho que a gente tem que levar para a escola a educação que a gente teve quando esse vírus chegou para a gente. E eu confio muito na educação que eu dei para o meu filho, no sentido de como se comportar diante dessa pandemia, né? Uma outra coisa que eu queria reforçar com relação às crianças menores, uma colega pediatra teve a brilhante ideia de criar uma face shield, uma máscara para bebê pequeno, né? Que não dá para usar máscara que tampe o nariz e a boca. Então, eu acho que essa seria uma outra alternativa, inclusive barata, para poder fazer essa retomada com mais tranquilidade. Porque a gente consegue fazer essa máscara, que é um visor, na verdade, que cobriria a face como um todo, até com garrafa PET. Então, não estou dizendo que todo mundo vai ser capaz de fazer isso, obviamente, mas é uma coisa que, se você procurar, inclusive parceiros que trabalham com material reciclável, você consegue adquirir, né? A gente conseguiu muitas doações através de campanhas que foram feitas, não só aqui na universidade, mas também na Universidade de São Paulo, na USP, acho que até na Emílio Ribas o pessoal recebeu muita doação, e eu acho que poderia ser estendido também para as escolas, né? E é claro que a minha realidade não é igual à da maioria da população, porque meu filho estuda numa escola privada, particular, mas a gente tem tido um contato muito próximo
né, do colégio. Obviamente, de maneira digital, mas essa forma como a retomada pode vir a ser feita tem sido muito discutida conosco, né, os pais, professores, administradores, diretores. Então, eu fico muito tranquila se o governo achar que é o momento de retomar as aulas presenciais, eu estou super aberta para encaminhar meu filho com muita tranquilidade. Meu filho tem 11 anos de idade, ele está no 6º ano, né? A doutora Ana, será sempre... que a doutora Ana, será que Não, meu filho está no pré-vestibular, né, no cursinho, então ele está em casa. Mas, assim, eu considero, de fato, porque dentro dessa perspectiva do plano, depende da situação epidemiológica. Primeiro, se a situação epidemiológica estiver favorável, não tem retorno, Claro. né? Inclusive considerando o plano. A segunda questão é a adaptação da escola, é outra questão. Para retorno, tem que adaptar a escola. Eu vejo, nesse sentido, adaptando uma curva baixa, sim, não teria problema de retorno nenhum. Né? Então, dentro dessa perspectiva da curva epidemiológica controlada, segundo, as condições adequadas às adaptações na escola, também não teria nenhum problema dele ir para a escola. Com certeza, eu concordo com a Gisele. A questão é se a escola vai ter essa condição de adaptação, como o professor Cláudio falou. Você reduz praticamente 1/3 dos alunos, quer dizer, como que os alunos e os outros vão para onde? Né? Quer dizer, se você vai reduzir o número de alunos na sala e os outros, vão ter que aumentar o número de salas, né? Isso inclui construção de escola, aumento, ampliação de escola. Mas eu acho que justamente por isso que se pensou num retorno gradual, iniciando pelas séries que seriam consideradas prioritárias para retornarem, em termos de aquisição de conhecimento, porque aí você teria que dividir a classe, né? Então, se eu tenho 30 pessoas numa sala, é o que cabe ali, mas eu tenho que fazer o isolamento, o distanciamento, desculpa, entre as crianças, eu vou precisar colocar, sei lá, onde caberiam 30, vão ficar 15, e eu preciso de uma outra sala que, porventura, não vai estar sendo utilizada, porque eu diminuí o número de pessoas para retorno às aulas, utilizando uma outra sala, né? Eu acho que eu entendo dessa forma, mas, professor, o senhor pode me corrigir novamente. Não vou corrigir de forma alguma, é muito valiosas as informações tuas, mas eu acho que essa questão está circunstanciada, está vinculada às condições das escolas, condições sanitárias, né, também, né, você tem que ter um programa de sanitização das escolas, de estudo de rotas de entradas e saídas, de como você organiza a alimentação escolar, não só o preparo, mas o período de alimentação das crianças, o espaço, o mobiliário adequado para isso. Eu não sei se é necessário você ter barreiras acrílicas no momento da alimentação, separação. Eu estou falando como quem é leigo no assunto, mas conhecendo profundamente a estrutura, o funcionamento das escolas, eu afirmo que nós não vamos chegar em setembro em condições de recepcionar os alunos, quer seja da educação infantil, do ensino fundamental, né, para você ter os equipamentos de proteção individual, até mesmo para os profissionais de educação, docentes, gestores, o pessoal do quadro de apoio. Então, nós temos escolas em situação bastante difícil. Isso nós estamos falando da capital de São Paulo, né, e quando nós estamos discutindo a retomada das aulas para o Estado todo. Mas eu queria não me prender somente aos aspectos físicos, logísticos das escolas, mas também fazer uma pergunta para ambas, que eu sei que a doutora Ana, daqui a pouquinho, ela tem outras obrigações, né? Todos temos, mas eu queria fazer uma pergunta que inquieta todo mundo, todas as pessoas, né? A notificação de casos de Covid-19 é importante para que a medicina possa conhecer melhor a realidade, definir políticas de saúde pública para toda a população, e, nesse caso, a educação. É importante que seja feita a testagem de todos os profissionais de educação, de todas as crianças, antes de retomar as atividades escolares? A notificação de caso, ela é obrigatória, né? Compulsória, para casos sintomáticos, na verdade, não há sintomáticos. Então,
todo caso que interna ele com síndrome respiratória aguda grave é notificado, deve ser notificado, como um caso suspeito. Em seguida, durante a internação, a partir do exame laboratorial, confirma ou não, e a evolução do caso. Para o caso leve, considerando que não tem gravidade, febre, tosse, dor de garganta, você também notifica no outro sistema, que não é o mesmo sistema do grave, e também colhe exame, né? Então, considerando fazer uma testagem em todos, né, para saber se são positivos, com certeza os casos sintomáticos, sim. Né? Sim. E você ter uma busca de casos e fazer diagnóstico é fundamental para isolar, para você fazer quarentena dos contatos, para você afastar os contatos que tiveram contato com esse caso, que é confirmado. Então, a escola tem que estar trabalhando, eu acho que de muita proximidade com a unidade básica de saúde, para que isso seja feito em relação ao diagnóstico precoce, né? Acho que essa coisa de você, de fato, não vai ser punido quem não vier, né? A criança, o professor, o funcionário, isso tem que ser estimulado, né? Porque às vezes a gente fala, pô, mas você faltou, tô só com resfriadinho, mas pode ser Covid, né? Nesse sentido, o resfriadinho bobo pode ser Covid. Então, não tem que poder dizer, mas eu estou me sentindo bem. Não, faça o exame e, se for negativo, você volta. Se não, você fica isolado e tal. Acho que isso é Uma uma relação questão... pautada na confiança, sobretudo, né? Sobretudo, Porque... na confiança. Agora, a testagem de sorologia, o que tem sido feito de forma amostral, né, não mostra altos índices de positividade. Inclusive, o inquérito nacional no município é 3% de positivo. O município agora fez uma testagem nas UBSs, né, a Secretaria Municipal amostral, e deu 9%, tá? Então, máximo 12%. Então, sim, vocês vão fazer isso, vai dar 9%. O que vai fazer com isso, né? Com os outros 90% que não vão ter anticorpos. Que, assim como na população está assim, provavelmente na escola também. Essa população está dessa forma. E aí, qual vai ser a conduta? Só vai voltar quem é positivo? E aí só 9% vai voltar. Eu ia comentar... Importante fazer a testagem de todos antes de retornar? Então, eu ia comentar exatamente sobre isso. Eu acho que fazer a sorologia, para quem já teve contato com o vírus, essa pessoa tem muito mais tranquilidade para retornar. Mas, com base no que a Ana acabou de comentar, a gente sabe que essa positividade é muito baixa, né? Então, sinceramente, eu acho que não vai ser possível esperar todo mundo ter sorologia positiva para poder retornar com tranquilidade. Agora, mais importante até do que isso, é orientar as pessoas com sintoma respiratório a não irem para a escola, ficarem em casa. Além de, obviamente, todas as medidas quanto à higienização das mãos, etiqueta de tosse e espirro, serem fortemente recomendadas no decorrer desse retorno. Porque a gente tem que lembrar que o problema não é o sintomático respiratório, porque esse você pode não deixar passar da porta, né? O problema é que o paciente, a pessoa infectada que não tem sintoma, ela pode transmitir tanto quanto aquele que está sintomático. Então, acho que a preocupação maior tem que ser justamente com quem não sente nada, porque quem sente, você não deixa entrar, vai ficar em casa. Né? A Ana, no começo da entrevista, ela comentou sobre cartilhas de orientação. Eu acho que isso é fundamental para as famílias, né? E a tranquilidade por parte de quem administra, de que ninguém vai ser punido, seja o profissional, o professor, o educador, o diretor, o profissional da área da limpeza, a cozinheira, assim como todo e qualquer aluno, porque senão você gera um medo, né? E as pessoas tendem a omitir a verdade para poder fazer parte do todo, e essa não é a intenção. Depois de ouvi-las, lógico, nós teremos muito mais perguntas, mas respeitando os nossos tempos, mas depois de ouvi-las, eu vou me dirigir ao secretário de Educação e dizer, óbvio, a escola é fundamental, é necessária, mas
conhecendo toda a estrutura escolar, deveria se utilizar esse segundo semestre para fazer todas as adaptações necessárias para gerar a segurança que nós não temos hoje, não é? E provavelmente não teremos ainda em setembro, porque implica em modificações não só comportamentais, posturais, mas estruturais da escola, de logística, de equipamento. Eu diria para eles assim, aproveitar esse final de ano para fazer todas as adequações que implicam também no processo ensino-aprendizagem. Nós estamos no mês de junho, se 8 de setembro fossem retomadas as atividades, nós teríamos poucos meses pela frente. Lógico que o ano escolar, o ano letivo, né, ele foi muito pouco utilizado esse ano. Como nós temos a organização do ensino em ciclos, o ensino fundamental, para os bebês, para a educação infantil, é possível replanejar, né, que esse tempo fosse utilizado não só para alterar a estrutura, garantir, né, equipamentos, fazer essa cartilha sugerida para que todos entendam, para que todos assumam compromisso, é uma relação de confiança. Hoje, né, se uma pessoa diz que tem algum sintoma, ou se alguém ficou doente na escola, não há afastamento daqueles que estão em regime de plantão, só se ele também tiver sintoma, febre, né? Quando se indica, né, se teve contato com a pessoa que está contaminada, sugere-se o afastamento. Isso não acontece. Então, eu diria que a gente tivesse mais segurança para tratar, né, de um setor tão numeroso, assim, 13 milhões e 300 mil pessoas, com as crianças que podem ser assintomáticas ou e transmitirem, né, ou os adultos transmitirem. Nós temos que afastar as pessoas dos grupos de risco, então era melhor um planejamento cuidadoso para nós ficarmos numa situação igual ao Rio Grande do Sul, né? Então, de qualquer forma, assim, agradecer muito a vocês, né? Eu não estou colocando essas minhas últimas palavras como palavras de vocês, mas é uma conclusão daquele que tem a convivência diária com o setor da educação, com os profissionais de educação, conhece os equipamentos educacionais. Eu vou compartilhar essa nossa conversa com o secretário de Educação, indicando, né, que hoje, né, e mesmo tomando como data referencial, 8 de setembro, os riscos são muito grandes para nós podermos contribuir não só com a saúde das crianças, mas com a saúde da população, né, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e para que nós possamos ser uma referência, né, na política de saúde pública e de educação para outros estados, para outros municípios, não é? E respeitando os trabalhos de profissionais como vocês, não é? Na área da saúde, que estão nessa área de frente, né, do combate a isso, do estudo. Então, acho, em respeito a tudo isso, em respeito à ciência, e como referencial, lógico que os indicadores econômicos são importantes, a doutora Ana Freitas falou isso, eu até acho, né, que essa decisão de se retoma a educação infantil, o terceiro ano do ensino médio, as duas pontas, porque a educação infantil tem relação direta com a mulher trabalhadora, com a família, né, porque eu não indico que o único que deva cuidar dos filhos seja a mulher, né, assim, dos cuidadores, das pessoas responsáveis pelas crianças, se retoma a atividade econômica, com quem deixa, essa pergunta de sempre. E o terceiro ano do ensino médio, que é o último ano do ensino médio, o que eu faço com esses que não tiveram aula durante o ano? Então, tem tudo isso, mas, de qualquer forma, só é para expressar para vocês, agradecer muito, indicar minha posição sincera, aberta, honesta, de quem valoriza a educação, quem sabe da importância da escola, só que nós não podemos transformar o espaço escolar num espaço de risco à saúde e à vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, dos nossos profissionais de educação. Diria, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, sejam à vontade. Eu só queria colocar que a gente tem que levar em consideração também que, ainda que haja uma reabertura de tudo na nossa vida, no nosso cotidiano, as pessoas ainda vão levar um tempo para se sentirem à vontade, né, para frequentar lugares com outras pessoas, né, espaços de convivência com outras pessoas. Então, talvez esse retorno gradual seja realmente o mais indicado. E talvez retornar em setembro para um ano letivo, que teoricamente acabaria em dezembro, não seja a melhor estratégia,
principalmente se a gente levar em consideração o fato de, talvez, até lá, a gente não ter essa pandemia realmente controlada no nosso país. E, por fim, eu gostaria de agradecer o convite, foi muito honroso, e eu fiquei muito feliz em participar e em conhecê-lo. Apesar da Ana não se lembrar, eu já me lembrava dela, e fiquei muito feliz em revê-la também. Muito obrigada. Ana? Então, eu gostaria de reforçar, acho que uma coisinha que eu tinha dito, que é essa interface da escola com a atenção básica, né? Acho que isso é uma questão que tem sido muito falado, que o Brasil até não utilizou de forma tão adequada a atenção básica nesse processo de diagnóstico, né? De testagem. Enfim, eu acho que a gente tem unidade básica em todo lugar, né? Então, acho que a escola começar um plano, né? Uma preparação, independente de quando vai ser, né? Enfim, de testagem, por exemplo, de sintomático, para onde que eu posso encaminhar, onde vai, quer dizer, a vigilância tem que ser notificada, isso tudo é saúde, né? A atenção básica que vai fazer. Então, acho que vocês poderiam pensar num plano conjunto com a atenção básica, acho que isso é uma coisa que daria um salto, né, fundamental, que não fica vinculado ao hospital, sabe? O diagnóstico inicial é uma atenção que é fácil fazer, o diagnóstico, não é difícil, né? E aí o rastreio, né, dos contatos e, enfim, as medidas de isolamento, a definição dos dias, 14 dias, né, que tem que sair, enfim, acho que isso seria muito bom. E eu também gostaria de agradecer também o convite, acho que o professor Cláudio, né, está muito antenado aqui, né, nessa situação, acho que ele vivencia mais do que a gente, né, a situação real da educação no sentido de condições de adaptação, acho que isso é importante, que o próprio plano estadual mostra, né, vai voltar, mas tem 1,5 metro, tem, né, tem várias questões, então, quer dizer, tem que ter medidas de higiene. medidas de higiene, a limpeza, a higiene, a relação à questão da alimentação, enfim, acho que são várias coisas que pode voltar sim, dependendo da curva epidemiológica e dependendo da adaptação das escolas, né? Também gostei muito de compartilhar aqui com a Gisele, né? Que passou no Emílio Ribas, enfim, agora eu estou lembrando dela. Estou lembrando, mas fiquei muito feliz em reencontrá-la aqui. Engraçado que eu já me lembrava de vocês duas. Então, eu estou disponível, né? Nós estamos disponíveis se precisar, né? Para ajudar alguma questão posteriormente. Vocês sabem por que eu me lembrava de vocês duas? Porque eu tenho mais idade, já circulei muito pela cidade, então eu tinha vocês no meu arquivo de memória. Fotográfico, seu fotográfico. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Então, nós estamos terminando, nós falamos, tivemos uma conversa. Eu posso dizer que agradeço em nome de todos os profissionais de educação da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, né, os professores, diretores, coordenadores pedagógicos, o pessoal que trabalha na administração escolar, que trabalha na limpeza, manutenção, conservação. Eu ouso dizer que agradeço em nome de todos eles, com certeza eles não vão protestar por esse meu agradecimento. E nós terminamos aqui, porque falamos no dia de hoje com a Ana Freitas Ribeiro, que é médica epidemiologista do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas, e com a Gisele, que é carioca, né, Gisele? Não, eu sou paulista. Eu não sou paulistana, sou paulista. Eu sou carioca, eu que sou carioca. Que cidade de São Paulo? Barretos. Barretos, também. E a Ana é carioca, né? Isso. Sem sotaque, mas é carioca. Sim. Carioca de longe, longa data, mas sou. A Gisele, que é médica infectologista, mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Então, terminamos aqui. Sou imensamente grato. Fiquem bem. Muito obrigada. Cuidem-se bem e de todos. Muito obrigado. Obrigada. Tudo de bom aí para vocês também. Se cuidem, né? Se cuidem. O pessoal da saúde. Né? Se cuidem. Ok, agradeço aí. Obrigada. Tchau, tchau. Sejam felizes. Você também.